trazer junto consigo e proteger, colocar no ombro. Por isso que diz, mesmo quando passar pelo vale da sombra e da morte, não terei medo, sabendo que o Senhor, o Todo-Poderoso, que é o bom pastor, está ali com elas, protegendo. Isso acontece comigo e com você, igreja. Mesmo que às vezes, quando saímos aí fora, caminhando pela rua, passamos por momentos difíceis, por lugares complicados, passamos entre meio a provações, por lutas, ataques do inimigo, mas sabemos que nós temos o nosso bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que nos protegem, aquele que acampa com teus anjos ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Então que possamos saber que mesmo diante de toda a luta, de toda a dificuldade, de todo o obstáculo que passamos, dia após dia, nós temos o nosso bom pastor, que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todo o mal, que nos livra de todas as dificuldades, que acampa com teus anjos ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando. E aqui, esse salmista está louvando ao Senhor, pois ele está reconhecendo que o bom pastor é o Deus que provê, que garante o equilíbrio, que protege a saúde, que protege as nossas forças. E ele, quando fala, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protege. O bom pastor sempre anda com a vara, com seu cajado. Aquilo ali é um instrumento de proteção, de apoio para o pastor quando ele está caminhando, para ele apoiar nos caminhos. E aquilo ali, ele tem um gancho, é um círculozinho, a metade de um círculo, porque é quando ele está naquele caminho íngreme, subindo pelas montanhas rochosas, pedregulhas, às vezes alguma ovelha se desvia, como às vezes eu e você queremos desviar do nosso caminho, é o caminho reto. Aquele bom pastor usa aquela vara, uma vara de disciplina, uma vara de correção. Ele dá ali uma varada naquela ovelha, trazendo ela para de volta ao rebanho, trazendo ela para junto do caminho, para o caminho reto. E às vezes isso acontece comigo e com você, quando o nosso pastor nos dá um puxão de orelha. O nosso bom pastor aqui é o nosso Deus. Às vezes cometemos alguma coisa que não agrada, ele fala, isso não está certo, ele nos corrige. Então o pastor que ama, ele corrige a sua ovelha, ele a disciplina. E quando aquela ovelha está caminhando de volta para o seu aprisco, de lugar de seguro, de lugar de proteção, e às vezes ela cai, aquela própria vara, aquele cajado, o bom pastor também usa para buscá-la de volta. Às vezes ela cai em certos buracos, então aquele cajado que tem um gancho, ele busca a ovelha de volta, ele traz para si. E aquela ovelha ferida, machucada, ele leva no seu colo, leva no seu braço. Quando eu estava estudando, os comentaristas diziam que um dia o pessoal estava fazendo na Palestina uma caminhada com turistas e pararam de frente um pastores com as suas ovelhas e viram ali e pediram que pudessem descer do ônibus para tirar foto. E o guia falou assim, não é muito correto, porque aqui não é um lugar muito de paz, porque os pastores eram muito rudes, são pessoas um pouco ignorantes, mas ok, pararam o ônibus e alguns desceram. E ali havia vários rebanhos, vários pastores, todos reunidos, e eles começaram a tirar foto, e um pouco assim viram um pastor que pegou uma das suas ovelhas no seu braço e quebrou uma pata da ovelha. E ali aquelas turistas ficaram assim irritados, não entendendo por que aquilo estava acontecendo, e perguntou para o guia, mas um animal tão doce, tão manso, por que ele quebrou a pata dela? E o guia, sem entender, ficou um pouco preocupado e perguntaram, pergunta para ele. E ele falou, ok, eu vou perguntá-lo. E chegou para o pastor, um pouco ansioso, um pouco com medo, porque eles eram meio rudes. E chegou para ele, naquele idioma natural de lá, da Palestina, perguntou para ele, por que você quebrou a pata do animal? E parecia, quando ele fez aquilo, parecia que ele estava fazendo uma brincadeira, fazendo algo de aprendizagem de primeiros socorros. Aí aquele pastor explicou para eles, para o guia, olha, eu quebrei a pata dessa ovelha porque
porque ela é muito teimosa, ela é muito desobediente, ela sempre quer desviar do caminho. Ela já ficou 3 semanas sumida, e eu não encontrava. Um outro pastor encontrou, e ela veio de novo para o meu rebanho. Mais uma vez ela sumiu por 2 semanas, e eu tive que procurá-la, perdi tempo à procura dela. E quando a ovelha começa a ficar assim teimosa, sempre tem uma que quer fugir do pastoreio, sempre ela quer sair, ser rebelde. É de costume dos bons pastores de vender ela para o abate, de vender para o matadouro. Só que aquele pastor falou: não, eu não quero vender essa ovelha. Então eu quebrei a pata dela, ela vai depender de mim agora. Eu sei que vai ser um pouco difícil, porque eu tenho mais ovelhas, mas essa ovelha agora, e ele enfaixando a perna dela, a pata, ela agora vai depender de mim. Ela vai sempre andar comigo. Então ela vai aprender a estar comigo. Ela vai aprender a ouvir a minha voz. Ela vai deixar de ser rebelde, pois ela não vai poder caminhar sozinha. Eu sei que vai ser complicado, mas ela agora vai andar comigo. Aonde eu for com o rebanho, ela vai andar nos meus colos. Eu vou carregar, eu vou cuidar, eu vou passar o óleo nela, eu vou a proteger. Então aquilo é um costume natural. E às vezes isso acontece com a gente. O nosso pastor nos disciplina, nos dá um puxão de orelha. Às vezes a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente não entende, as pessoas que estão ao redor não entendem. Parece que é uma boa pessoa, mas é preciso ser disciplinado, é preciso ouvir a voz do bom pastor, pois a ovelha, só do pastor falar e cantar, já sabia quem era ele. E por isso, quando diz que a ovelha precisa de ter 2 pessoas para acompanhar, porque a ovelha é tão dócil, que ela acostuma tanto com a sua voz, com o seu cântico, que ela te segue. Mas se for preciso do pastor sair, ela fica perdida, ela fica sem se alimentar, porque ela não escuta a voz do outro pastor, ela não conhece. Por isso que eles falam que sempre precisa do co-pastor, sempre precisa de uma pessoa a mais. Caso aquela pessoa que cuida da ovelha se adoecer e fizer falta, então vai ter um outro que ela vai conhecer a voz. Isso acontece com a gente. O pastoreio, sempre numa igreja há mais de um pastor, sempre mais uma pessoa à frente, para que as ovelhas possam entender. Se o seu pastor não está, tem outra pessoa que possa direcionar, que tudo possa acontecer conforme a vontade de Deus. Assim é a história. E aqui, quando a gente finda essa passagem dessa primeira metáfora do Salmo 23, onde que o Davi começa a reconhecer quem é o bom pastor, que ele começa a valorizar o Deus, é o Deus que provê, é o Deus que guarda, é o Deus que protege, é o Deus que cuida, que corrige. O bom pai sempre educa o seu filho, corrige o seu filho, disciplina. É melhor a gente ser corrigido pelo bom pai do que ser corrigido lá fora, pelas pessoas que não nos conhecem. Então aqui Davi começa a saber que Deus é aquele que protege, que cuida. Ele começa a sua alma a se alegrar, pois quando a gente volta um pouquinho a história desse salmo, o Salmo 22, dos versos 25 ao 31, aqui é uma história dura, onde que fala que Jesus estava sendo provado, que passa por luta. Então ali é um momento de tristeza. Mas quando chegamos no Salmo 23, é um lugar onde o salmista está adorando, está reconhecendo quem é o Deus Todo-Poderoso, onde ele está dizendo que não há outro lugar melhor do que estar na presença dele. Quando a gente prossegue para o verso 5, que diz assim: prepara-me uma mesa para mim, diante dos meus inimigos. Aqui a gente começa a segunda metáfora desse salmo. Aqui já para de falar do bom pastor, do pastor das ovelhas, e começa a falar do anfitrião, um ancião. E aqui diz que o nosso Senhor, o soberano, o Deus vassalo, o sucerano, ali diz que Davi é reconhecido como um rei vassalo, e o nosso Deus é sucerano. Isso é, aquele Deus, aquele rei que tem poder sobre o rei que é Davi. Davi ali começa a ser o hóspede do Senhor, do nosso Deus. E Deus começa a falar com ele, que vai preparar para ele uma mesa diante dos inimigos. Os inimigos são as pessoas que nos tentam nos parar. São os inimigos que acontecem no dia a dia da nossa vida. Aqui eram os inimigos de Davi, pois Davi era um rei ungido de Deus,
mas que tinha muitos inimigos, muitas pessoas que não gostavam do que ele estava fazendo, muitas pessoas que não agradavam. E Deus ali começa a honrar Davi, quando prepara uma mesa farta, um banquete para ele, de frente aos inimigos. É o que Deus nos faz a cada dia. Deus nos dá alimento, prepara uma mesa farta para a gente, não deixando faltar nada. Ele nos cuida, nos protege. E as pessoas às vezes começam a reconhecer que temos um Deus, que tem uma mão sobre as nossas cabeças nos protegendo. Diante de todos os obstáculos, diante de todas as dificuldades, tem um que nos guarda, que nos protege. E o salmista começa a reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso. Ele continua o salmo dizendo: Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Este óleo é quando uma pessoa chegava na casa de alguém, ia passar uma semana, um fim de semana, assim, uma noite, era um convidado, era um hóspede, e o anfitrião o recebia e pegava um óleo cheiroso, um óleo com perfume, e ungia a cabeça daquela pessoa, reconhecendo que ele era uma pessoa de valor, reconhecendo que ele tinha algo de especial, o honrando, e passava aquele óleo para ungir a sua cabeça, ungir o seu rosto, e a pessoa ficava brilhosa, pois a pessoa havia caminhado o dia inteiro no deserto, naquele sol quente. A pessoa chegava cansado, exaustado naquele lugar. Quando ele ia passar aquela noite, a pessoa o honrava, preparava para ele um óleo fresco que derramava na cabeça, que dava paz, e dava ali um refrigério na mente, pois a pessoa tinha passado o dia inteiro debaixo de um sol quente. Um óleo que trazia um perfume. E continuando o salmo diz assim: e fazendo transbordar o meu cálice. O cálice ali era um vinho, era um suco, alguma coisa que eles estavam bebendo, mais um sinal de honra, onde que Deus estava honrando o salmista, reconhecendo o valor dele. Quando prepara esse cálice, que o bom pastor prepara para o rei Davi, o nosso Deus, esse cálice que transborda, reconhecendo que tudo aquilo que temos chega a transbordar. Temos tudo aquilo que precisamos, até mais do que pensamos. O Senhor sempre supre mais do que pedimos. Ele sempre está nos cuidando, está nos protegendo, sempre está nos auxiliando, sempre transbordando do azeite sobre as nossas vidas e ungindo. E ali o salmista continua no prosseguir do salmo dizendo: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. A bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. O salmista Davi reconhece que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é aquele que nos dá a bondade. A bondade está para nós todos, para todas as pessoas na face da terra. Essa bondade é o reconhecimento de quê? Que toda manhã o sol se abre para mim, para você, para os ímpios lá fora, para todos. Todos os dias Deus provê alimento, chuva, os passarinhos cantam normal, o decorrer da natureza, tudo se acontece. E o salmista fica maravilhado com grandes coisas o Senhor tem feito. E a cada momento ele começa a engrandecer, saber que Deus é aquele que provê tudo. Mas quando diz: a sua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, a fidelidade somente para aqueles que têm aliança com Deus, somente para aqueles que o reconhecem, que Ele é o Senhor, o soberano. Foi assim que Deus fez com o pessoal do povo de Egito, o povo israelita. Quando saíram do Egito, ficaram 40 anos caminhando no deserto. Nada faltou para aquele povo. O Senhor deu a eles o maná, deu o alimento de cada dia, supriu. Alguns até tentaram guardar o maná para o outro dia, mas o Senhor falou assim: alimenta daquele dia. Então Deus sempre tem nos dado a porção do dia. O alimento que temos é para hoje, o amanhã Ele vai sempre prover. Alguns até guardaram, mas no outro dia já estava mofado, já estava estragado, não podia. Então que devemos sempre confiar no dia de hoje. O amanhã está na mão de Deus, o amanhã Ele vai prover. Então sempre temos aquilo que necessitamos. O nosso maná de hoje é para hoje. Vamos alimentar dele, vamos aproveitar daquilo que Deus tem nos dado no dia de hoje. E o dia de amanhã cabe a Ele. É assim, filho, a fidelidade me acompanharão. O que quer dizer? A sua fidelidade
e a sua bondade, que é para mim e para você. Aqui quando diz me acompanharão, que perseguirão, será sempre comigo e com você. Vai nos perseguir, vai correr atrás de mim e de você. Então, mais uma vez o salmista reconhece que o Deus Todo-Poderoso é aquele que provê, aquele que supre. E ele começa a engrandecer, ele fica maravilhado. Ele começa a reconhecer que Deus é aquele que dá a provisão, aquele que cuida, aquele que ampara. E ele fica engrandecido. Foi no verso anterior, no salmo anterior, ele estava triste, cabisbaixo, mas quando chega nesse salmo, ele vê que esse salmo é impossível de não adorar a Deus. Ele vê que esse salmo, Deus tem feito todas as maravilhas, que Deus tem suprido todas as necessidades. Ele fica maravilhado, ele fica com seu coração cheio, louco para engrandecer o nome de Deus, louco para o adorá-lo, que ele começa a entender que Deus é aquele que cuida das suas ovelhas, cuida das nossas vidas, nos protege, nos guarda, nos livra de todo o mal. Mesmo quando passamos situações difíceis, Ele está ali. Quando necessitamos da cura, Ele opera a cura. Quando necessitamos de um milagre, Ele opera um milagre. Ele dá tudo o que precisamos. E quando chega mais no verso 6, no finalzinho, na parte B, fala assim: voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. O salmista diz: não tem como eu não ir na casa de Deus, não tem como eu voltar ao templo, não tem como eu parar de adorar, não tem como eu parar de ir à igreja. Aqui Ele nos diz, a mim e a você, que não podemos deixar de vir à igreja, e não podemos parar de adorar a Deus, e não podemos parar de reconhecer que Ele é o único que opera milagres, que opera prodígios de maravilhas. E ele fica engrandecido, ele fica maravilhado. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Algumas versões dizem habitarei. Não quer dizer que ele vai viver dentro do templo, não quer dizer que vamos morar aqui. Eu sei que quando eu venho para aqui eu fico alegre demais, eu gosto de estar aqui na igreja. Como o irmão disse mesmo, aqui, quando não estamos, é uma casa normal. Mas quando eu e você fazemos presença, o Deus Todo-Poderoso, Ele faz presente na casa. Onde 2 ou 3 estão reunidos, ali o Senhor Jesus faz presença. E aqui estamos nós, reunidos. E o salmista diz, não tem como eu não querer voltar à casa do Senhor. Não tem como eu não querer habitar na casa do Senhor. Enquanto eu viver, ele faz um juramento ao Senhor: eu quero estar na tua presença, eu quero estar na tua casa, eu quero reconhecer que o Senhor é adorado, que o Senhor é maravilhoso. O salmista aqui não consegue parar de adorar, pois ele sabe que a adoração é irresistível. Ele reconhece que Deus é aquele que guarda, é aquele que protege, é aquele que cuida. Isso Deus tem feito conosco. Eu e você que temos aliança com Ele, Ele está nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, com a sua bondade, com a sua fidelidade, com a sua paz, com a sua alegria, com o seu amor para com as nossas vidas. Isso que o Senhor tem feito conosco a cada dia. É o salmo do pastor, que muitas das vezes as pessoas não sabem quem é o pastor do salmo, mas esse pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse anfitrião que foi dito aqui nesse salmo, nessa segunda metáfora, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Pois quando vemos em João 10, assim diz: o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, quem é o pastor que deu a vida pelas ovelhas? Foi Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você. Ele se entregou como ovelha muda ao matadouro, para que eu e você pudesse um dia ter uma vida nova, ter uma chance, ter uma segunda aliança com Deus. Um dia para que possamos estar junto com Ele plenamente. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que possamos a cada dia reconhecer Ele como o nosso bom pastor, como o nosso conselheiro, como o nosso príncipe da paz, como o grande eu sou, o soberano. Este salmo é um salmo, irmão, que nos traz seis estrofes, 6 versos, que às vezes a gente lê, a gente não entende um pouco da história, mas é um salmo muito rico. Esse salmo nos leva simplesmente a nunca deixar de adorar a Deus. É uma adoração espontânea, irresistível, que não há como deixar de adorar a Deus. Quando eu e você reconhecemos quem é o Deus na nossa vida, não tem como a gente não adorá-lo. E o salmista que reconheceu, eu penso que vocês também nessa manhã possam reconhecer quem é o Deus Todo-Poderoso nas suas vidas. Quando a gente reconhece que Ele é o Deus que cuida, não tem como não adorá-lo, pois somos criados para louvor e adoração de Deus. Então que possamos a cada dia, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das diversidades da vida,
adorar. Mesmo quando passarmos pelo vale da sombra da morte, que é as dificuldades do dia a dia, vamos adorá-lo. Vamos engrandecer o nome dele, que é digno de honra e de glória. Vamos saber que ele é o pastor que cuida, que unge, que protege, que nos guarda, que acampa com teus anjos ao nosso redor, para nos livrar das tentações de Satanás, pois ele está como um leão rugindo ao nosso derredor. Mas nós temos os anjos do Senhor que nos protege, que nos cela, que nos guarda. Então que a cada dia possamos, quando lermos esse Salmo 23, saber que aqui é a unção de louvor, de adoração. Possamos a cada dia louvar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Possamos a cada dia dizer que somente a Ele a honra, a glória, pois esse salmo é um cântico e uma adoração que o salmista faz. Essa é a palavra que Deus tinha para nós nessa manhã, irmão. Vocês possam colocar de pé. A gente vai estar fazendo uma oração. Aqueles que quiserem vir aqui à frente para estar orando, a gente vai estar mais adorando a Deus, reconhecendo a Ele, dando a Ele a honra, dando a Ele a glória, dando a Ele o louvor, a exaltação. Para dizer que somente a Ele, todo louvor, todo reconhecimento é a Ele, pois Ele é santo. Um dia perguntaram a uma criança sobre esse Salmo 23, como ela falava esse Salmo numa frase, e ela disse assim, bem simples, mas objetivo: o Senhor é o meu pastor, o que mais posso querer? Tenho tudo o que é me preciso. Olha como a criança diz esse Salmo: o Senhor é o meu pastor, o que mais posso querer? Se tenho tudo o que é me preciso. Glória a Deus. Temos tudo o que é preciso para as nossas vidas, irmão. Tudo o que precisamos. Muitas pessoas aí fora às vezes dizem que tem mais, mas não tem a paz do interior que temos. Não temos alegria. Não tem alegria. Não tem entendimento. Não tem essa comunhão que temos um com o outro. Não tem essa paz que sabe que um dia vamos estar junto com Ele. Às vezes eles têm muito dinheiro, muitos bens materiais, mas não tem a paz do interior. A paz daquela que traz alegria. Não tem o reconhecimento que Deus é o Todo-Poderoso. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti, da Tua presença maravilhosa. Lemos a Tua palavra, meu Pai. Meditamos na Tua palavra nesta manhã. Eu te peço, meu Pai, pelas nossas vidas, por cada um que se faz presente aqui na Tua casa, meu Pai. Eu te peço que possamos sair daqui desta manhã, meu Pai, entendendo da Tua palavra, entendendo um pouco mais desse salmo, meu Pai, que o Senhor deixou para ensinamento. Que possamos, meu Pai, reconhecer como o seu salmista que reconheceu. Não tem como, meu Pai, deixar de te adorar. Aqui a adoração é espontânea, irresistível. Que possamos reconhecer como aquela criança diz naquela frase, que o Senhor é o bom pastor e que ela tem tudo aquilo que é preciso. E nós reconhecemos, meu Pai, nesta manhã, que temos tudo o que é preciso para as nossas vidas, que sabemos que o Senhor é que guarda, que o Senhor é que protege, é o Senhor que provê o alimento, é o Senhor que provê o pão de cada dia, é o Senhor que dá a paz, é o Senhor que dá a alegria. Meu Pai, eu te peço nessa manhã, meu Pai, que possamos sair daqui de uma maneira transformada. Meu Pai, que possamos sair daqui restaurados pelo poder do Teu santo nome. Possamos sair daqui, meu Pai, com a Tua cura nas nossas vidas. Possamos sair daqui transformados, meu Pai, reconhecendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que guarda, o Senhor que nos protege, o Senhor que acampa com Teus anjos ao nosso redor, nos livrando de todo o obstáculo, meu Pai. Eu te peço nessa manhã, meu Pai, guarda o nosso caminhar, guarda os nossos dias, guarda o nosso sair e o nosso levantar, guarda os nossos familiares, meu Pai, e nos livra de todo o mal. E te peço no nome de Jesus, aumenta a nossa fé e nos ensina, Jesus, a cada dia a reconhecer a Ti como Senhor e Salvador, como o único, meu Pai, que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno de exaltação. A Ti, meu Pai, honra, glória e louvor. Meu Pai, eu te louvo e te agradeço, meu Pai, por mais uma vez poder falar da Tua palavra, por mais uma vez compartilhar da Tua palavra, meu Pai, pois para mim é de muito prazer, para mim é maravilhoso, meu Pai, dizer do Teu Evangelho, levar a Tua palavra, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus, ser conosco, meu Pai. Nos guarde e nos proteja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos prestar com a oportunidade.
Paz do Senhor, igreja, novamente, o Senhor falou tremendamente em nossos corações. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então já está explicado tudo que o Senhor representa nas nossas vidas. E como o princípio da palavra foi falado, então que não viemos, o Senhor dá mais motivos para adorar o Senhor do que estar aí perdido nesse mundo e indo contra a vontade de Deus. Então que o nosso coração sempre está alegrando no Senhor. Amém, e Jesus. Sempre servindo Deus, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Como a igreja já sabe, vamos estar orando agora, fazer aqueles que têm o dízimo e a oferta, que tragam a casa do Senhor, para fazer oração, para que o Senhor venha estar abençoando, e com isso a igreja pode vir trazer os seus dízimos e ofertas. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te dou, Senhor, por mais esta manhã. O Senhor veio falar aos nossos corações, falou tremendamente aos nossos corações. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo eu lhe peço, te agradeço, Deus amado, e abençoa, Deus amado, o dízimo e as ofertas que o teu povo tenha trazido à tua casa. Que o Senhor venha todos os dias, Pai, assim como o Senhor tem feito, Pai, suprir todas as nossas necessidades. Venha, Senhor, abençoar com saúde, com sabedoria, dá-nos força, Senhor. Abençoa o nosso trabalho, abençoa nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, guia-nos, Senhor, pela vereda da tua justiça. Faça-nos sábio diante da tua palavra, Deus, para que possamos ser sempre fiel a ti, como o Senhor também é a nós, Pai amado. É o que eu te peço, eu lhe agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Essa noite, essa manhã, não temos nenhum visitante não, né? Acho que está o salmo ali, meu salmo já é mais do que da casa já. E então, eu passo a palavra para o nosso irmão aqui. Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia. Temos algum aniversariante da semana? Vai chorar? Não? A Paulinha não vai representar ninguém hoje? Amém. Aleluia. Pai Santo. Nosso pastor pediu para avisar que nessa terça-feira não teremos aula às 8 horas. Mas talvez vai ter alguma coisa na terça-feira, depois ele vai estar avisando a igreja, mas não haverá aula nessa terça-feira. Queria convidar os irmãos que para quarta-feira o nosso culto da vitória, às 8 horas da noite. Sexta-feira teremos a nossa oração aqui normal. O pastor pede para avisar também que essa sexta-feira, será sexta-feira que iremos fazer um café. Após a oração será um momento de confraternização do Thanksgiving. Também vamos estar aqui orando e vai ter um momento de louvor aqui, onde o louvor vai estar com a palavra aqui, um louvorzão pra gente na sexta-feira. Então todos são convidados, vai estar aqui na sexta-feira. E após essa oração e esse momento de louvor e adoração a Deus, vamos ter um café especial no dia do Thanksgiving, onde vamos estar em comunhão com o outro e que cada um traga um lanchinho, aquilo que você achar gostoso, maravilhoso de comer aqui bem. E eu quero agradecer também a cada um que saiu do seu lar para estar aqui conosco nessa manhã, para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a cada um que nos visita. E que Deus possa nos estar levando em paz, guardando. E que possamos também saber que o pastor está fora, mas à tarde estão todos aqui. A igreja pode colocar de pé, então a gente vai estar orando para estar encerrando. Vou pedir ao missionário Paulo para orar e depois a gente termina. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, papai, por mais um dia na tua presença. Senhor, agora, Pai Espírito Santo, esteja com nossos corações, Pai. Palavra tremenda é essa, Pai. Agora, papai, Senhor, nos leve para a segurança, papai. Nos dá um domingo abençoado na tua presença, Pai. Uma semana também abençoada na tua presença, Senhor. Nos cobre com o teu manto, com a tua presença e dos teus anjos, ó Pai. Também guarda nossos irmãos, Pai, que estão de volta para aqui, Pai. Acaba os teus anjos, ó Pai, naquela estrada, ó Pai. Em cada volante, ó Pai. Na direita, na esquerda, ó Pai. Livra de todo mal, ó Pai. Da acidente, ó Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor levou em paz e vai, Senhor, trazer de volta em paz, ó Pai. Muito obrigada, Pai. Sentimos a falta dos nossos irmãos aqui. Sentimos a falta de Deus, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que eles estão lá seguros e firmes, porque a obra do Senhor também vai estar lá, Pai.
Por isso, ó Pai, obrigada, Pai. Agora, Espírito Santo, obrigada também por nossas criancinhas, Pai, guarda elas, ó Pai, na escola, na biblicina, Pai, onde quer que esteja, Pai. Guarda cada um de nós, ó Pai, nos dá paz e segurança, ó Pai. Coberto, ó Pai, com teus anjos, ó Pai, nos dá paz do Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, nesta semana, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que o grande amor de nosso Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós e todos que estão aqui que digam amém. Como diz o nosso pastor, cumprimento seus irmãos, é bom estarmos aqui reunidos na presença de Deus. Amém, irmãos.